Olá você, pessoa criada única, incrível, especial. Simplesmente alegre-se em você, com os seus, em mais essa semana que se inicia. Reflexão da semana, esperança na esperança. Você tem estado angustiado, triste, aflito, num beco sem saída, sem direção, sem rumo? Hoje eu vou dar 3 conselhos que o dono da vida dá para mim e para você, que principalmente não o conhece, para que você possa experimentar algo novo, incrível, único nesse relacionamento com o dono da vida, com Jesus e com o Espírito Santo. E direto e reto, o primeiro conselho de Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a receita de Jesus para mim e para você, quando a gente está sem saber o que fazer. Lançar a nossa dificuldade aos pés de Jesus, no nosso canto. E Ele tem a solução para nós. E você que não conhece vai passar a ter uma experiência incrível com o dono da vida. A segunda dica, o segundo conselho, foi quando Deus deu a menina dos olhos dele, o povo de Israel, que estava totalmente obstinado, buscando conselhos no Egito, traçando planos que não eram de Deus, sem a aprovação de Deus, e ajuntando pecado sobre pecado. E Deus dá a dica para você que está obstinado sem direção. Vá Ele buscar o plano dele. Deixe o pecado de lado. E consulte-o, porque ele tem a direção perfeita e única para você nessa sua situação. Não seja obstinado, declara o Senhor. Não execute planos que não são de Deus, o dono da vida. Não fique no pecado que te afasta dele. E não busque direção e proteção em quem não pode te ajudar. Simples, direto e reto, o dono da vida foi com o povo de Israel e está sendo para comigo e para com você. O segredo maior é esse: buscar o conselho e a direção nele. E a partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento e essa visão, ele nos dá estratégias para que finalmente nós possamos nos fortalecer nele e no seu poder. E ele dá a dica da armadura dele, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e os seres humanos. Isso ele fala em Efésios, Paulo nas cartas aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é contra o príncipe desse mundo que influencia a pessoa para o mal, para te irritar, para te difamar, para falar coisas que não tem sentido. E aí você tem que ter esse discernimento e entender que não é a pessoa, mas é a influência do mal. E aí Deus dá dica: olha, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo ao couraça da justiça. Você tem que ser verdadeiro e justo. E tendo os pés, o teu passo a passo, calçados, com a prontidão das boas notícias da paz, que é o nosso manual.
E ele vai e fala, além disso, usem o escudo da fé. É você acreditar naquele que pode fazer o melhor por você. E não arrume confusão com o único que pode te ajudar. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, do príncipe desse mundo. É a fé. É acreditar única e exclusivamente no dono da vida, nas dicas e conselhos que ele deixa no manual para a gente. E coloque aquele capacete lindo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o nosso manual. E aí ele finaliza, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por você e pelo teu próximo. E estar atento no Espírito em todos os momentos, nos milésimos segundos, minutos e horas do dia, com a mente voltada e focada no dono da vida, no Salvador do mundo e no Espírito Santo, aqueles únicos que podem te ajudar verdadeiramente. Esses são os conselhos incríveis que o dono da vida deixa para mim e deixa para você, para que a gente possa ter uma experiência com eles, para que toda aflição, angústia, indecisão não venha nos abalar, nos afetar, e aí com fé nele, com visão nele, com o coração na quietude nele, nós podemos vencer a cada momento. E a dica que ele deixa também lá em Isaías, ele fala, ó, assim diz o Senhor, o dono da vida, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e confiança está a sua força, mas vocês não quiseram, eles não quiseram, mas eu quero e você pode querer também. Olha o segredo, se arrepender, descansar neles e manter a sua força na quietude e confiança. E aí ele fala, o Senhor espera o momento de ser bondoso com você. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois ele é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Olha, coloca a sua aflição, leva aos pés, espera e confia. E aí ele fala assim no Isaías 30, 20, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, esse é o caminho, sigam. Olha um grande segredo, gente. Se arrepender, descansar nele, se aquietar e confiar que essa vai ser a sua força. No momento certo, Deus vai mostrar bondade e compaixão por você. E como é feliz a pessoa que toma essa atitude de esperar nele, a direção dele, o caminho a seguir, e você vai ser feliz naquela decisão, naquela sua aflição, naquela sua angústia, e você vai ter a vitória que só podemos ter nele. Amém? Que você possa estar refletindo mais a fundo nisso. Aqui é bem raso, numa reflexão direta e reta, e você depois vai lá, tira um momento com a Trindade Santa, com o dono da vida, Salvador do mundo, Espírito Santo, Conselheiro Consolador, Mateus 11, 28, Isaías 30, de 1 a 21, e Efésios 6, de 10 a 18, e você vai pegar esses textos e vai refletir, você vai ver que você vai alcançar uma paz incrível, uma alegria que só encontramos no nosso manual.
Amém? Possamos continuar com aquela corrida da oração. Tenho orado por você, você que esteve em 1 minuto, 5, 10, 12, você que está comigo, tenho orado por você, pelos seus desafios, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus projetos, e tenho certeza que você tem experimentado coisas grandiosas. Tenho orado por aquela casa incrível que foi construída em cima da McLaren, a cada milímetro, centímetro, metro quadrado, que todos que entrem ali, que não o conhecem, possa conhecer o dom da vida. Quem já o conhece, possa permanecer e ter um dia impactante e sair melhor ainda. E que Deus abençoe grandemente a cada família que ali pertence. Amém? Tenhamos uma semana incrível, única, grandiosa, nos desafios que nós temos hoje, na quarta, quinta, sexta. Retornamos para o café da tarde com esperança, e aí vamos aguardar e ver o que Deus tem para nossa reflexão. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com amor ágape no seu coração. E se Deus permitir, até sexta-feira no café da tarde com esperança. Tudo de bom. Valeu!